E você sabia que em breve algumas cidades vão ter ônibus de graça? É isso mesmo. Aliás, algumas cidades já estão com ônibus circulando sem nenhum tipo de tarifa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo e como que isso pode em breve se tornar uma realidade em todas as cidades do nosso país. Fica comigo até o final do vídeo para você acompanhar essa curiosidade, mas que também é um direito seu e que em breve talvez chegue aí na sua região. Já pensou aí em andar de graça no ônibus? Quem aí precisa ir para cidades vizinhas ou até mesmo cidades um pouco distantes, precisa aí gastar muito dinheiro, dependendo do local, é claro, para fazer uma viagem, um transporte num ônibus, um transporte público. Então, lembrando que existem algumas cidades que já estão com isso em vigor, mas vamos lá. O transporte público gratuito está se tornando cada vez mais comum no nosso país. Para a gente ter uma noção, 74 municípios atualmente já adotam a tarifa completamente gratuita. Você não precisa pagar nada, só entra no ônibus, passa pela roleta, depois sai, não precisa pagar nada. E aí milhares de pessoas são beneficiadas com esse tipo de suporte, com esse formato de transporte público que o cidadão não paga. Por exemplo, Minas Gerais e São Paulo estão liderando aí o ranking. Minas Gerais com 18 e São Paulo com 21 municípios que estão aderindo aí ao passe livre. A tarifa gratuita, enfim, cada região chama de um jeito. As capitais desses estados, para a gente ter uma noção, também já estão seguindo esse exemplo. Por exemplo, em 2022, a Prefeitura de São Paulo solicitou um estudo para que ampliasse, para que implementasse, melhor dizendo, o passe livre lá na capital, e por lá está sendo chamado de tarifa zero. O projeto ele está sendo desenvolvido pela São Paulo Transporte, que é a SP Transporte, que é a empresa que gerencia o transporte municipal lá naquela região. Recentemente, alguns vereadores de São Paulo, eles propuseram um projeto de lei para melhorar a implementação do passe livre, também parcial, até que ele fosse total, focando aí em algumas pessoas, como pessoas de baixa renda, pessoas inscritas no Cade Único, desempregados e por aí vai. Agora, em outros estados, em outras cidades, isso também já existe. Em Belo Horizonte, para a gente ter uma noção, a Câmara dos Vereadores já aprovou também o passe livre para quem é estudante, para as mulheres vítimas de violência e também algumas linhas que passam por vilas e por favelas, por áreas mais populares. Então, os ônibus não estão sendo pagos em algumas dessas regiões. Também foi aprovada a busca por recursos extras aí no transporte gratuito aos domingos e feriados. Maricá, aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo também de um município que tem um ônibus de graça. Inclusive, é muito popular naquela região, mas é uma região com mais de 100 mil habitantes. Então é uma cidade que não é pequena, melhor dizendo, é uma cidade bem movimentada e por lá também o ônibus é gratuito. Segundo aí a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a demanda por ônibus aqui no nosso país caiu bastante, aproximadamente 20% durante a pandemia da Covid-19. E para a gente ter uma noção, em fevereiro de 2023, o número de passageiros atingiu aí apenas 82%, quase 83% do total de passageiros que usavam o transporte público em 2020. Para a gente fazer uma comparação, isso aí mostra que o uso do transporte público ainda não está completamente recuperado. Muitas pessoas não estão utilizando o transporte público como usavam antigamente. E nós temos aí também o Uber, a 99 e outros aplicativos de transportes que se popularizaram aqui no nosso país e são considerados aí a preferência por muitos brasileiros que preferem um transporte mais privativo do que um transporte coletivo, se é que nós podemos chamar assim. Então, outras 7 capitais brasileiras também estão adotando essa possibilidade de não cobrar nada nas passagens dos ônibus. Algumas cidades são Campo Grande, Teresina, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, Palmas e Cuiabá. Eles estão analisando aí a proposta para que também não cobrem nada na tarifa dos ônibus. Esses debates, eles são fundamentais, é claro, porque tornam aí o transporte público ainda mais acessível, principalmente para aquela população que não tem tantas condições de gastar dinheiro aí com transporte público, mas que a gente precisa pagar. O passe livre, de certa forma, ele acaba sendo um avanço na construção de inclusão nas cidades e também é uma forma sustentável, que mais transporte público circulando, menos pessoas utilizando carros, comprando carros, acaba também facilitando no trânsito, com menos engarrafamentos e por aí vai. Bom, o que você acha disso, gente? Eu quero fazer uma pergunta muito legal aqui, eu quero que você interaja aqui comigo nos comentários. Eu quero saber quanto é, em média, a passagem de ônibus aí
na sua cidade, na sua região. Por exemplo, aqui onde eu moro, a passagem ela fica variando de 4 a 5 reais, dependendo do ônibus, acaba sendo 6 reais, R$6,50 por aí. Não é barato, né? Antigamente era bem mais barato e aí nós tivemos um crescimento bem grande nas tarifas dos ônibus. E aí na nossa cidade, como é que é? Bota nos comentários, eu quero saber, eu gosto de saber, fico curioso também para conversar com vocês. E se o ônibus for de graça, gente? Você vai andar de ônibus agora? Vai deixar o carro, vai deixar o Uber e vai andar de ônibus? Quero saber também isso. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais.